Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med. Seja muito bem-vindo. Antes de nós começarmos o vídeo de hoje, eu quero fazer algumas perguntas para você. Você já ouviu falar sobre menopausa? Muito provavelmente sim. Mas você sabe realmente definir o que é menopausa? Sabe quais são as alterações que ocorrem no corpo durante esse período? Se você não sabe ou quer aprender um pouco mais, fica aqui comigo, você está no lugar certo e eu vou te explicar isso e muito mais sobre essa condição fisiológica chamada menopausa. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira, sou farmacêutico e toda semana estou aqui trazendo novos conteúdos para vocês. E para você receber novos vídeos, já clica no botão de se inscrever, ative o sininho de notificações e fique sempre bem informado sobre esse e muitos outros assuntos. Então, antes de mais nada, pessoal, nós precisamos definir o que é a menopausa. A menopausa nada mais é do que a interrupção permanente da menstruação, tá? E para nós considerarmos o diagnóstico de menopausa, a paciente ela deve apresentar interrupção da menstruação por pelo menos 12 meses, tá? É muito importante também nós sabermos, pessoal, que essa interrupção da menstruação é o resultado da deficiência de estrogênio e ela não está associada a uma patologia, ou seja, é um processo fisiológico normal que ocorre no decorrer do tempo, tá? A idade média da menopausa é de aproximadamente ali 51 anos, tá? Sendo que a maioria das mulheres apresentam sintomas vasomotores, mas também devemos lembrar que a menopausa afeta muitas outras áreas do corpo, como a área urogenital, a área psicogênica e a área cardiovascular. E aí a gente fala sobre a etiologia, ou seja, qual é a causa da menopausa, né? Por que que ela ocorre? Então, à medida que as mulheres envelhecem, gente, os folículos ovarianos também diminuem em número, né? E há declínio das células da granulosa do ovário, que são as principais produtoras de estradiol e de inibina. E com a falta de inibição do estrogênio e da inibina nas gonadotrofinas, a produção do hormônio folículo estimulante, né, o FSH, e também do hormônio luteinizante, né, o LH, eles aumentam, né? Normalmente, os níveis de FSH eles são mais altos, né, que os níveis de LH, porque o LH, apesar de aumentar, ele é eliminado do sangue mais rapidamente, né? E aí o declínio nos níveis de estrogênio interrompe, né, o eixo hipotálamo hipófise ovário. E como consequência disso ocorre uma falha ali no desenvolvimento do endométrio, causando ciclos menstruais irregulares até que eles parem completamente, né? A menopausa também pode ocorrer devido a procedimentos cirúrgicos, como a histerectomia, né, com oforectomia bilateral, e também a menopausa pode ser causada pelo tratamento de certas condições, como endometriose, câncer de mama e também outros tipos de câncer. E aqui falando um pouco sobre a epidemiologia. Como eu falei no começo do vídeo, geralmente a menopausa ela começa ali entre 51 e 52 anos. Porém, cerca de 5% das mulheres têm menopausa precoce entre 40 e 45 anos. Tá? Além disso, 1% das mulheres têm menopausa prematura antes dos 40 anos devido à insuficiência ovariana permanente, que pode estar associado a anormalidades dos cromossomos sexuais. E aí, falando um pouco sobre a fisiopatologia da menopausa, tá, gente? Lembrando que a menopausa não é considerada uma doença. Tá? A menopausa é um processo fisiológico normal em mulheres idosas, onde o número de folículos primários ovarianos ele diminui rapidamente, de forma que há quantidades inadequadas para responder aos efeitos do FSH. Por conta disso, não há pico de LH e a ovulação, consequentemente, ela não ocorre.
Isso leva a um declínio da produção de estrogênio e na interrupção da menstruação. Além disso, o LH e o FSH eles não são inibidos, eles permanecem em níveis elevados anos após o início ali da menopausa. E aí uma pergunta que já me fizeram e fazem com bastante frequência é: por que algumas mulheres elas não têm sintomas da menopausa? Será que elas não entram em menopausa? E a resposta é sim, gente. Toda mulher entra em menopausa. Algumas vão entrar mais rápido, outras vão demorar mais. Como eu disse no começo do vídeo, a menopausa ela é definida como a interrupção da menstruação causada ali pela deficiência de estrogênio. Então, se não há menstruação por pelo menos 12 meses seguidos, consideramos que a mulher ela entrou na menopausa. Porém, pequenas quantidades de estrogênio ainda elas podem ser produzidas por meio da conversão da testosterona, que é liberada pelas glândulas adrenais, e é por isso que outros sintomas, além da interrupção da menstruação, podem ali ser insignificantes em algumas mulheres não sentirem outros sintomas, mas não significa que ela não entrou na menopausa. E para a gente concluir, pessoal, eu quero falar sobre a histopatologia da menopausa, ou seja, como a menopausa afeta alguns tecidos, né, de algumas áreas. Eu quero falar aqui, começar falando aqui sobre os ovários, tá? Então, na menopausa, os folículos envelhecem, né? E as duas estruturas dos ovários, que é o córtex e a medula, eles acabam mudando. O córtex, por exemplo, ele se torna mais fino, né? Tanto que a distinção entre o córtex e a medula, ele não é tão evidente. O córtex também tem menos folículos e existe uma tendência à fragmentação dos corpos arenosos. Além disso, há invaginações do epitélio superficial do córtex e cistos de inclusão epitelial. E a medula, né? A medula ela desenvolve fibrose estromal e cicatrizes. A medula também sofre hialinização das paredes dos vasos, ali com alterações arquitetônicas dos vasos, né? Já no sistema urogenital, há também uma mudança significativa, por exemplo, na vagina, né, durante a menopausa. A vagina, ela tem basicamente três camadas epiteliais: a mucosa, que é a mais superficial, como vocês podem ver aí na imagem da tela, tem a muscular e a adventícia, são as camadas mais profundas. A camada mucosa da vagina ela começa a atrofiar devido à diminuição ali do estrogênio. Isso faz com que essa camada de células elas fiquem mais seca e fina. E como consequência disso, a mucosa vaginal perde a sua elasticidade e ela se torna mais frágil, tá? Seguindo aqui na imagem, a gente tem também, né, as pacientes, elas têm alterações nos ossos. O osso normal saudável está em constante remodelação por meio ali de um processo de 5 etapas que ocorre, tá? Ela envolve ali reabsorção, né, via osteoclastos e também a produção via osteoblastos, né? Durante a menopausa, a deficiência de estrogênio ela aumenta a atividade osteoclástica, quer dizer, desculpa. Dessa forma, ocorre um desequilíbrio da atividade osteoclástica e osteoblástica, né? Onde existe uma maior quantidade de reabsorção do que produção. E como consequência disso, a gente observa mais osso sendo reabsorvido, resultando em perda óssea geral. A deficiência de estrogênio também leva à liberação de citocinas, entre elas o ligante RUNC, né? Que são citocinas que se ligam a um receptor, que é o receptor RUNC, né? Essas citocinas elas desempenham um papel super importante ali na cascata de osteoclastogênese, né?
Inclusive, alguns medicamentos para osteoporose, né, agem exatamente nessa citocina, e nesse receptor também, né. E por último, né, falando sobre as artérias. Uma artéria, ela consiste em 3 camadas: a túnica íntima, que envolvem ali o lúmen, como vocês podem ver aí na tela, a túnica média e a túnica adventícia, né. A gente acredita que o estrogênio ele tem um efeito positivo ali na túnica íntima da parede arterial, ajudando dessa forma a manter os vasos sanguíneos flexíveis, né. E aí durante o processo de menopausa, a deficiência de estrogênio ela causa ali uma vasoconstrição da parede do vaso e também um aumento acelerado ali do LDL, né, que é a lipoproteína de baixa densidade, também popularmente conhecido como colesterol ruim, né? E é por isso que a menopausa ela está ligada muito ao aumento do risco de doença cardiovascular, que pode ser representado ali pelo aumento também da espessura médio-intimal. E com isso nós finalizamos o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal que estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. Também, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que, na medida do possível, estarei respondendo. E semana que vem estamos aí de volta dando continuidade a esse assunto. Então, até semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.